Deixa eu começar essa edição do nosso Esporte Record Interior agradecendo. É que às vezes, pela manhã, lá na minha outra ocupação, né, fora aqui da Record, a turma passa, nós estamos ali com o microfone, estamos ao vivo, e a turma passa, brinca, manda um alô, etc., pede um alô, às vezes não dá porque você está na correria, não tem como anotar, às vezes você está até falando, hoje passou um cara e falou, Colim, para de falar mal do meu Corinthians, aí outro passou, Colim, nosso Palmeiras vai ser campeão, e às vezes não dá tempo de anotar. Então assim, para você, né, que cruza com a gente na rua e tira aquele sarrinho, dá uma cornetada, enfim, o que vale, fundamentalmente, é que você está vendo, está assistindo o nosso Esporte Record Interior, ok? Então, você que de repente dá um berro lá, enfim, sinta-se abraçado, ainda que eu não tenha, né, conseguido pegar lá teu nome, desculpe, é que às vezes na correria não dá tempo. Vamos falar de seleção brasileira? Seleção brasileira tomou na tarraqueta a seleção do Ancelotti, hein? Pois bem, eu quero a sua opinião, viu? Tá aí o telefone, o nosso telefone, que é aquele que você conhece, aquele tradicional, 14997450940. Pegou o Japão. Vai estar na Copa do Mundo, o Japão, como a Coreia também vai estar na Copa do Mundo. Então, assim, foi a primeira derrota do time do Ancelotti, né? 3-2. O Brasil começa ganhando e aí tem virou do Japão. A gente não pode, temos uma série de restrições em relação às imagens para exibi-las, né? Mas por isso que não vamos ficar só na base do comentário e pedindo, claro, a sua opinião. O Brasil estava ganhando e aí virou o jogo, duas falhas do Fabrício Bruno, que é um bom zagueiro. E o Hugo Souza, o goleiro do Corinthians, também não foi legal, também não foi bem. Então, assim, se de repente fosse o ciclo todo, né? Se fosse todo o ciclo, depois de uma Copa do Mundo, 4 anos para poder chegar a outra Copa, você pode ter certeza que qualquer técnico, e principalmente um Ancelotti da vida, daria mais chances para o Fabrício Bruno. Por quê? Porque dá tempo do cara se recuperar, tem tempo para isso. Só que faltam 8 meses para a Copa do Mundo. Mesma coisa o Hugo Souza. É um bom goleiro? Baita de um goleiro, arrebenta no treino, arrebenta. Só que na hora que a bola rolou para valer, então é muito provável, né, que sejam 2 jogadores que não voltem mais, mas só por isso. São jogadores excepcionais? Sim, são bons jogadores, né? Tem que estar na Copa? Tem. Mas só que com pouco tempo, difícil. Dificilmente eles vão voltar. E aí, queremos ouvir você. O que você acha para a semana, né? Para a semana que vem, para o ano que vem? Você acha que de repente há a possibilidade, enfim, o que você acha que deve acontecer com a seleção brasileira? Você viu alguma coisa nesse jogo, algum aspecto positivo no desempenho do time? Então você vai mandar o seu recado, 14997450940, dá sua cornetada, né? Se não tiver cornetada, não tem graça. Falando em cornetada, olha o próximo assunto, você quer ver? Agora eu vou provocar. Atenção, corintianaiada, né? Santistas, São Paulinos também, né? No caso do Jorge Arruda, nosso mago, nosso poeta da computação gráfica, o Jorge é flamenguista. Os números não mentem. 58 pontos em 26 jogos. 18 vitórias, 4 empates e só 4 derrotas. 46 gols pró e 22 contra, ou seja, 74% de aproveitamento. Não é só campanha de líder, não. Essa é a melhor campanha do Palmeiras na história dos pontos corridos. São os números, viu? Dessa vez você não vai ter como cornetar muito, não. Vai, time, manda pro ar. A goleada por 4-1 fez o Verdão se isolar na liderança, com 3 pontos de vantagem sobre o Flamengo. O time agora chega ao mesmo número de jogos que o rubro-negro carioca e com 2 vitórias a mais. É um plantel muito forte, todo mundo com o mesmo espírito, o mesmo objetivo. O Palmeiras chegou a 58 pontos no Brasileirão. Ao fim de 26 rodadas, esta é a melhor campanha do time alviverde na história dos pontos corridos. Antes, o melhor desempenho havia sido em 2022, quando conquistou 54 pontos e levantou a taça de campeão brasileiro. Continuar pés assentos no chão, continuar a trabalhar e seguir o nosso caminho, porque, como tu disseste bem, não é preciso lembrar, Red Bull Bragantino, temos o Flamengo a seguir, temos a Libertadores. Muito bem, vamos falar sério. Depois nós tira sarro, mas primeiro vamos falar sério. O que aconteceu com o Abel? Lembrando que você é comentarista, viu? Nós só ajudamos, que damos no nosso pitaco. 14997450940. O que aconteceu com o Palmeiras? Você lembra? Você que é bauruense, você que é aqui da região, você lembra quando o Palmeiras veio jogar contra o Noroeste aqui em Bauru? Era um time criticado pelo próprio Abel Ferreira. E eu queimei a língua. Eu achei que o ciclo do Abel tinha se encerrado no Palmeiras. Porém, ele, Abel, deu início a um novo ciclo, sendo ele mesmo o técnico do time.
recuperou jogadores. O Flaco Lopes, por exemplo, eu lembro que foi uma pergunta a mim, inclusive, naquela coletiva do 1-1 entre Palmeiras e Noroeste aqui em Bauru. Noroeste e Palmeiras, né, porque o jogo foi aqui. Eu lembro que ele fez críticas duras contra o Flaco Lopes. Olha só o que está jogando agora o Flaco Lopes. E outros jogadores que não estavam rendendo e que agora deram uma nova configuração para o time, tanto que os números, eles não são obra do acaso, é porque o time está jogando e jogando muito. Então, a pergunta para fazer para você é a seguinte: você acha que o Palmeiras está com pinta mesmo de campeão? Você acha que, de repente, pode ser assim também na Libertadores? Ou você acha que não? Que o Palmeiras pode oscilar até no fim do campeonato? E aí os flamenguistas? Não, será? Não, né? Não oscila não. Então é isso. A pergunta, as indagações são muito simples. E agora nós vamos dar uma cornetada. E aí? Né? JJ, diz aí. Eu acho que... Não sei não, hein? Eu acho que o seu Palmeiras pintou o campeão. Não. Você não acha? Pintou o campeão, como não? Não. Vem cá, por favor. Amanhã, o Palmeiras defende a liderança em São Paulo contra o Red Bull Bragantino. Pauleira. Não tem jogo fácil. A rodada também tem Santos e Corinthians na Vila Belmiro e São Paulo e Grêmio, lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O jogo que você vai acompanhar aqui com a gente na Record é um clássico carioca, um clássico brasileiro entre Botafogo e Flamengo. Aliás, marca aí na agenda, viu? Amanhã, 7h30 da noite, quarta-feira, 7h30 da noite, direto do Engenhão, Newton Santos, lá no Rio de Janeiro. Você vai acompanhar esse jogaço, o mando é do Botafogo, Botafogo e Flamengo, um clássico carioca e que também é um baita clássico, né? São dois gigantes do futebol brasileiro. Vamos falar do nosso quintal agora. Novo pacote de figurinhas do Marília Atlético Clube. São mais 3 reforços, 2 goleiros e também um para a lateral. Ou seja, o Marília, né, segue se reforçando, tentando manter uma base que já existia e trazendo novas peças. Começando pelos goleiros. Quer ver? Henrique Guedes é o nome desse cara aí que você vai ver. Ele foi revelado pelo Linense, cadê ele? Olha lá, álbum de figurinhas. Tá vendo? Ele foi revelado pelo Linense, quem é que não, né? Hein, Juninho? É da nossa época, a gente gostava muito do álbum de figurinhas. Ele foi formado pelo Linense, defendeu também o Araçatuba e o Independente de Limeira, jovem ainda, e chega para reforçar o MAC. O outro goleiro é o Éder, também, né? É um guarda-metas, já conhecido, né? Aqui na região, porque já defendeu o 15 de Jaú, depois ele foi para o Metropolitano de Blumenau e também tem passagem pelo Rio Branco de Americana, Guarani de Bagé e Motoclube do Maranhão. Esse já é um pouco mais rodado, né? É um pouco mais experiente o Éder. E aí esse aqui, ó, é figurinha repetida. Esse jogou no Noroeste. Sabe quem é ele? Radesh, lateral direito. Ele já passou pelo MAC, né? Durante a campanha na Série A3 de 2025. Foi revelado pelo Figueirense, já passou também pelo Bandeirante de Birigui, Rio Branco de Americana e pelo Norusca. E agora volta, né, a vestir as cores do Tigrão. E é mais um reforço, portanto, é um velho conhecido, mas que volta para reforçar o time do Marília. Falando em contratação, tem contratação também no Bauru Basquete, hein? Sabe quem está chegando? O armador Vitinho. O Vitinho Lerche é o nome da fera. Ele é natural de Santa Cruz do Sul, lá no Rio Grande do Sul, tem 30 anos, 1,86 de altura e na temporada passada ele jogou pelo União Corinthians, o time que é da terra natal dele. Teve média de 5,8 pontos, né? 4,7 assistências e 3,2 rebotes por partida. O Vitinho já passou pelo Mogi, pelo Vasco e pelo Unifacisa. Chegou a defender as categorias de base da seleção e chega para reforçar o Dragão, né? A estreia do Dragão no NBB está chegando. É no sábado agora, o time pega o Flamengo no panela de pressão pela primeira rodada e ostentando na camiseta, né? Na camisa. O patrocinador Master, o novo patrocinador Master. Inclusive, um dragão é mamífero? Sim, por que não? Porque, afinal de contas, foi uma brincadeira, né? Que eles fizeram nas redes sociais. O dragão agora é patrocinado. Patrocínio Master da Parmalat. E o armador, que já está treinando, né? Aqui no ginásio Panela de Pressão, mandou esse recado para a torcida. Fala aí, Vitinho. Bom, estou muito feliz de estar num clube e numa cidade como Bauru, que respira basquete. É um clube, uma cidade com uma grande tradição no basquete, então estou feliz. Chego empolgado para agregar o máximo possível e vamos lá, vamos trabalhar bastante em busca das vitórias. Bom, eu sou um armador organizador, né? Eu gosto de jogar bastante com meus companheiros, gosto de sempre achar boas situações no ataque e gosto de colocar energia no jogo. Se precisar colocar velocidade no jogo, eu vou colocar. Se
Se precisar acalmar um pouco, eu vou acalmar também. Então, eu acho que a minha principal característica é essa, um armador organizador. Tá aí, chega um camisa 10, é tipo um camisa 10 no futebol, né? Um meia, né? Comparando, mal comparando, claro. É aquele jogador que segura, acelera, né? Diminui o ritmo, enfim. Vamos falar da nossa Copa Record agora? Nossa Copa Record tá chegando nos derradeiros momentos. E olha, eu vou dizer uma coisa para você, hein? Já nós vamos mostrar. Já você vai ver gol, mas cada gol bonito. Porque o Magnus, com o time da base, né? O Magnus está disputando a Copa Record de futsal masculino na Série Prata. Mas já nós vamos mostrar. Antes tem isso aqui, ó. Muito bem, resultados das quartas de final da Série Prata, na região de Sorocaba. Jogos em Tatuí e Sorocaba. Vamos lá. Caro, é o Iago que tá lá, JJ? É o Iago. Hoje o Iago, né? O Iagão é monstro. Ele só acha que o Guinegão é seleção. Eu acho que Presta atenção, rapaz. Pois bem. Bom, Tatuí. Lá em Tatuí, no ginásio Manuel Soares, no Clube de Campo de Tatuí. Aliás, a turma do Clube de Campo de Tatuí esteve agora há pouco com o Rodrigo, né? Você tá vendo ali, ó. Tatuí, só que Tatuí não resistiu à Torre de Pedra. Acabou perdendo por 2-1. O pessoal do Clube de Campo de Tatuí que esteve aqui. Apesar da derrota, Tatuí vai para as semifinais. Por quê? Pelo índice técnico. Embora, né, tenha sido derrotado. Em Sorocaba, na Arena Sorocaba, Itapetininga 6, Piedade 2. Ih, rapaz, Itapetininga não teve piedade de piedade. Itapê segue para as semifinais e Piedade só em 2026. Fazer o quê? A piada veio pronta, né? Vamos falar agora do time de base do Magnus. Isso para nós, assim, é motivo de muito orgulho, né? Enfim, por razões óbvias. Na Arena Sorocaba, os donos da casa, o time do Magnus, o Magnus, né, a base do Magnus recebeu Itapeva. O que aconteceu? Goleada. Vamos ver os gols? O primeiro gol é marcado pelo Cauã. O Cauã, o nome dele é Cauã Itapeva. Por quê? Porque a cidade dele é Itapeva. Ele dá esse biquinho, dá um biquinho ali e faz 1-0 para o time do Magnus. E esse uniforme do Magnus é lindo, hein? Agora, para o narrador é uma tristeza. Colocou o número preto na cor azul da camisa. Ai. O locutor ficou bravo, hein? Tá aí o Cauã Itapeva. Segundo gol do jogo, você está vendo a jogada trabalhada lá pelo canto do lado esquerdo. A bola vem, troca de passes bem ao estilo Magnus. E aí o Júlio dá esse tapa bonito, né? Pega de chapa ali e coloca lá na gaveta. Esse é o Júlio. Quer ver? Vamos ver de novo. E só molecada, hein? Dá uma olhada, tudo novinho. Olha lá, ó, bateu, colocou lá na gaveta. Bonito gol. E aí vem o terceiro. De novo ao estilo Magnus, né? Olha lá, ó. Jogada começa na defesa. O time vai trabalhando a bola, toca demais. Tá vendo? É a escola. E aí, rapaz, que assistência, hein? Que assistência foi essa pro Cuquinha. Cuquinha fez o terceiro gol. Mas também recebeu um presente, né, Cuquinha? Esse até eu fazia. Coisa linda, hein? Que assistência. Sensacional. O quarto gol, ao melhor estilo Magnus. Você tá vendo ali o contra-ataque. Aí, ó, esse jogador, rapaz, jogador bom, hein? Chamou a responsabilidade, segurou a bola. Kainan é o nome dele. Chamou a responsa, segurou a bola, foi levando a zaga. Ninguém chegou, ele tirou para a direita e sapecou um tirambaço ali. 4-0. E aí vem o quinto. O time de Itapeva tentou. Bom o time de Itapeva, só que perdeu a bola. E aí, o Cauã Itapeva, filho da terra, hein? Filho de Itapeva, fez o segundo dele no jogo, o quinto do Magnus. Novinho de tudo. Dá uma olhada, tem o quê? 14 anos esse menino? Olha lá se tiver. Olha lá, ó, né? Meteu uma cavadinha ali na saída do goleiro. Esse é o Cauã Itapeva. Comemorou pouco, enfim, por razões. E aí, de novo, ao melhor estilo Magnus, troca de passe, jogada sempre coletiva. E aí o Gui Nunes fez o último passe ali, fez o último gol do jogo. Final, 6 para Sorocaba, ou para o Magnus, né? 0 para Itapeva, uma sonora goleada. E agora a situação é a seguinte, ó. As semifinais vão ser na segunda-feira da semana que vem na Arena Sorocaba. Itapetininga pega a Torre de Pedra. E Sorocaba, rapaz, tem rivalidade ali, hein? E Sorocaba pega Tatuí. 2 jogos sensacionais, vale demais a pena para você que é de Sorocaba acompanhar. Altíssimo nível, alto nível, você viu? Só jogador
Só jogador bom de bola. Isso que é gostoso, né? Futebol é bom. Aliás, o esporte coletivo é bom por isso. Né? Você tem individualidade, mas você tem coletividade também. Vamos falar do judô do SESI? Por isso que, né, o bordão desse modesto nada, é mais completaço desse noticiário esportivo, é tudo sobre todos os esportes. Vamos falar do judô agora. Olha só que resultado, ó. Equipe de alto rendimento do judô do SESI, que fica lá em Botucatu. A judoca Shirley Nascimento, 57 quilos ela, viu? Ela foi bronze no Grand Prix de Lima, no Peru, no último fim de semana. Na final, ela bateu uma judoca de Israel e essa foi a 5ª medalha internacional da Shirley no ano. Ó, meu Deus, hein? Ela é a atual número 8 do mundo. Rapaz, ela é top 10, só isso, do ranking mundial da Federação Internacional de Judô. Além da Shirley, o SESI Judô foi representado por outros 2 atletas. A Luana Carvalho, que foi até a 2ª fase, e o Michelzinho que é atleta olímpico, que caiu na semifinal. Mas enfim, Michelzinho está sempre no topo. Sensacional, o SESI. Atenção, meu amigo Marcelo Ferrazoli, que está sempre lá fazendo a clipagem. O SESI é isso. Excelência pura, absoluta, e por essa razão traz esses resultados. Vamos falar agora do Assis. Quer ver? Só para você entender por quê. Olha só, barato, que gostoso, né? Quer ver o esporte trazendo experiências para quem? Para a criançada. O talento do Vitor Batista, que é pivô do Sub-13 do futsal de Assis, ele levou um menino para a seleção brasileira da categoria. Aliás, ele foi até Santiago, no Chile, e voltou com o título internacional, para começar bem a carreira, né? Mandou bem o Vitor, tá de parabéns. A matéria do Fábio Rose tem um detalhe. A gente só soube desse caso porque veio uma das participações aqui no Esporte Record Interior. E ali naquela hora, né, na brincadeira, eu falei, Jarbas, ó, tem matéria, e aí a nossa equipe foi até lá, e agora você vai ver em detalhes, vai. O nome do craque é Vitor da Silva. Recentemente, ele vestiu a camisa da Seleção Brasileira Sub-13 no Campeonato Sul-Americano de Futsal, disputado no Chile, e voltou com a medalha de campeão. Estou muito feliz, assim, diferente mesmo. Eu fiquei um pouco pressionado assim quando fui chamado, mas quando cheguei lá, acho que não fiquei com muita pressão, não. Joguei tranquilo. Chegar neste ponto tão cedo exigiu muito esforço, claro. Mas o Vitor encara a rotina pesada de treino numa boa. Todo dia eu tenho treino à tarde, à noite. À tarde eu treino mais campo, né? E à noite eu deixo pro futsal. Nascido em Assis, o Vitor deu os primeiros chutes em uma bola de futsal aos 5 anos. Sobrinho de técnico profissional do esporte, desde cedo já demonstrava talento e dedicação. Atualmente é considerado um dos principais destaques da região, além de uma grande promessa para o futsal nacional. Ele nasceu dentro de quadra, né? Desde pequeno ali estava comigo acompanhando e com 5 anos ele começou a treinar em Echaporã e acho que agora é uma realização de um sonho não só dele, mas meu como profissional, né? Tendo vindo do alto nível, querer trabalhar nessa formação de atletas. Um começo de carreira surpreendente, que já inspira outros jovens como ele. E do que depender do tio e treinador coruja, não faltarão vitórias na vida deste talento do futsal. Nosso nível também no Sul-Americano foi bem acima, a seleção venceu todos os jogos, ele atuou como pivô, eu pude ser o auxiliar técnico ali da seleção Sub-13, então foi uma conquista aí muito importante para o nosso país. Aos 13 anos, o jovem jogador já pensa grande. O sonho, seguir no futsal, chegar à seleção principal e, quem sabe, defender as maiores equipes do país. Meu sonho mesmo é ser jogador de futebol, de futsal, né? Algum dia aí, se Deus quiser, dar orgulho aí para minha família, para o meu tio. Se Deus quiser conseguir ser jogador de futebol, de futsal da seleção brasileira. Cara, que coisa, né? Ê, meninão! O esporte é isso, né? E nunca é fácil, nunca é. Se a gente parar para pensar que tanto a vida quanto o esporte, eles vão nos reservar momentos fáceis, não vão. É por isso que a gente aprende lições valiosas que talvez quem não pense assim possa até estranhar, né?
Mas o fato concreto é que tanto a vida quanto o esporte, aliás, um imita o outro, né? E aí, a gente teve a chance de contar a história desse menino por uma razão. Porque alguém, aliás, foi o tio dele, né? Que mandou a participação aqui no nosso Esporte Record Interior, e aí na hora já, né? Já pintou um start ali, aí já pedi para o Jarbas ao vivo, e aí o Jarbas, que é o cérebro desse noticiário, já pautou, enfim, a nossa equipe de Marília foi lá para contar a história desse menino. Vai ser fácil? Claro que não. Nunca é. E na grande maioria das vezes, vai encontrar dificuldade, vai ser injustiçado, a vida vai dar porrada, vai bater. Se você me permitir te dar um conselho, meninão, ela bateu, você bate de volta. É assim, funciona assim. Porque se ela bater e você se acovardar, você não vai ser jogador da seleção brasileira. Mas Aí, ó, o Jarbas está me lembrando aqui, ó, produção do Alcir Neto, nosso grande produtor lá de Marília. E o detalhe é que o Alcir, ele é bom produzindo até doce, né, Alcir? Até bolo. Produz esporte, produz polícia, produz política. O cara é um monstro. Aliás, nosso time de produtores só tem monstro. Então é isso. Aliás, deixa eu fazer um pedido para você. Essa matéria só virou uma matéria, né, porque alguém tomou a iniciativa de mandar a notícia aqui para nós. E aí a gente foi lá e fez essa matéria. Você quer, de repente, viver essa experiência? Você tem, de repente, um vídeo, um golaço. Atenção, turma do futebol amador. Ô, turma, vocês que estão, né, não é só aqui de Bauru, não, na região. De repente tem um lance extraordinário. De repente tem uma coisa bacana para a gente mostrar. Enfim, seja parceiro da gente aqui, manda para nós aí, ó. O canal é esse aí, é o mesmo que você conhece tão bem. 1499-745-0940. E aí você vai mandar o lance. Manda, enfim, manda a sua participação, manda seu vídeo, a gente coloca aqui, de repente vira uma matéria, as nossas equipes vão até aí contar essa história. Eu me lembra do... Quem que estava aqui? Não me lembro, já faz um tempo. O Indião. Eu acho que o Jarbas ainda não estava aqui, né, Jarbas? Mas o Indião foi apelidado de Indionel Messi. Você sabia disso? O Indião, na época, disputando lá pelo Meridota, se não me engano, ele fez um gol de falta. E aí eu me lembro que eu fui lá tentar bater a falta, tentar ver se ele conseguia fazer de novo. Foi quase do meio do campo. Então, assim, são coisas que a gente pode fazer para valorizar o nosso esporte regional, ok? Vamos de participação? Vamos ver. Valeu, meninão. Chegou a mensagem para você. Vai longe, vai longe. Vamos lá? Vamos mostrar? Quem que tá aqui? Quem que tá aqui primeiro? O Guido de Piratininga. Boa tarde, meu amigo Colinha, esse jogador Fabrício Bruno. Ixi, não serve para jogar nem no amador. Ô, Guido, pegou pesado. Valeu, Guido, lá de Piratininga. Obrigado pela participação. Diego Marques de Ubirajara. Boa tarde, Colinho. O Brasil vai passar vergonha na Copa. Só não pode pegar a Alemanha de novo, que agora vai ser 14-1. Ô, Diego, rapaz, o Diego tá encafifado com a seleção brasileira. Marcelo Chico de Coronel Macedo. Boa tarde, Colim. Eu falei pra você que o Palmeiras ia ganhar do Juventude no sábado. Falou. Cara, ó, o Marcelão, vou dizer uma coisa, o palpiteiro nota 10, hein? O Palmeiras vai ser campeão brasileiro e da Libertadores também. Vamos que vamos, palestra. Segue o líder. Valeu, Marcelão. Obrigado, viu, querido, pela participação. Casa é sua sempre. Claudião de Bauru tá dizendo o seguinte. Boa tarde, Colinha. A seleção brasileira tá péssima. Olha a opinião do Claudião. Claudião tem pinta de boleiro, né, Claudião? Grande Claudião, obrigado pela participação, viu? Arnaldo, lá de Sorocaba. Boa tarde, Colim, que vergonha. Japão 3-2. JJ, seu goleiro que vai aí, ó. Ó, tá vendo? A turma lembrando você? JJ, seu goleiro, que vergonha. Abraços a todos da Record. Esse é o Arnaldo, lá de Sorocaba. Marcos Vicente, lá de Piraju. Boa tarde, Colim, essa seleção é muito ruim. O goleiro do meu Corinthians levou um frango, o Hugo tremeu. Mas é aquela coisa, viu, Marcão? Se o ciclo fosse maior, né? Se fosse 4 anos, enfim, certamente esses dois jogadores teriam outras chances, mas faltando 8 meses é difícil. Mari Batista, lá de Itaguaia. Mari é cliente nossa aqui. Boa tarde, Corinthians, que vergonha a nossa seleção. Fabrício entregou de bandeja 2 gols, né? E outro por ele favorecido. Estão culpando o Hugo Souza, com defesa vazada e meio campo fraco. Ele não deve ser punido sozinho. Enfim, o jogo é 11 contra 11, né? Enfim. Colim, você esqueceu de falar do 12º jogador do Palmeiras, o VAR. Ô Mari, aí não, né, Mari? A Mari deu uma pichotada em mim, né, Mari? 12º jogador do Palmeiras é o VAR. Assim até o time da minha cidade leva o campeonato. A Mari não me perdoa. A Mari, as pichotadas dela. Valeu, Mari. Participe sempre, viu, querida? A casa é sua mesmo. Obrigado, Mari.
Jonas Dias, de Itapetininga. Boa tarde, Colinho. Desculpa, mas o Palmeiras é cavalo paraguaio. Esse ano vai ser igual a nossa seleção, que ganha e perde, mas não convence. Abraços a todos. O Jonas está pé da vida com o Palmeiras e com a seleção também. Valeu, Jonas. Obrigado, viu, querido? Zé Roberto de Bauru. Hoje tivemos frangos ao molho Hugo. Olha o Zé, ó. O Zé tá dando uma pichotada na corintianada. Valeu, Zé. Obrigado. Essa foi boa. Obrigado pela participação. Romilda Vieira, lá de Itápolis. Boa tarde, o Brasil tem dessa. Joga, mas quando é para jogar de verdade, não joga. Só espero que não levem 7-1. Tá aí a Romilda. Romilda, pé da vida também, né, Romilda? Direto de Itápolis. Obrigado, Itápolis, pela audiência. Antônio Carlos de Assis. Tudo bem, Colinho? Tudo bem. A seleção decepcionou muito. Será que entrou com um sapato alto, achando que seria fácil? Um abraço. Eu acho que nem foi isso, viu, Toninho? Eu acho que jogador, enfim, chegando à Copa, às vezes não está num dia bom, dá uma tremida. O zagueiro do Cruzeiro entregou a rapadura num lance que ele tiraria de letra. Enfim, coisas que acontecem no futebol e na vida também. Flávio Vissoto, de Bauru. Essa seleçãozinha é uma piada nacional. Nunca mais ganha uma Copa do Mundo. Tá aí o Flávio desacreditando a nossa seleção brasileira. Chacal, de Bauru. Quem seria o meu amigo Chacal, hein? Boa tarde, meu amigo Colinho. A seleção não me passa muita confiança com esses jogadores repetidos. Joelinton, eu também acho. Richarlison, também acho. E Gabriel Martinelli. Essa é a minha opinião e eu concordo com você, viu, Chacal? Você tem toda a razão. Tem umas coisas lá que nós não estamos, né? Não deu para entender ainda. Valeu, Chacal, obrigado. Rita de Porto Feliz. Boa tarde, Colinho. Que vergonha essa seleção. Acaba com a vontade de ver jogo. Abração a todos. Vai, Verdão. É isso, Rita. Vamos torcer pro nosso Parmeiro que nós ganha mais. Obrigado, querida. Reinaldo Nunes, lá de Sorocaba. Boa tarde, Colinho. Vamos ser campeões da Libertadores e do Brasileiro. Tamo junto, Reinaldão. Vamos que vamos. Ninguém segura nós, não. Vando, lá de Guaiçara. Boa tarde, Colinho. Eu acho que o time que não joga pelas laterais do campo, acontece isso. Pode ver, os gols do Brasil saíram pelas laterais. Lembra em 70? O artilheiro foi o Jairzinho, tá aí o Vando, boleiragem raiz, que conhece tudo e mais um pouco, já tá definindo, tem que jogar pelas laterais. Boa, garoto. Adriano de Botucatu. Boa tarde, Colinho. Vi a seleção jogando hoje. O Pedro ficar de fora pro Richarlison, só por Deus. O que você acha disso? Eu acho que você tem toda a razão. O Pedro voltou a jogar muita bola. Mas precisa manter uma certa constância. Se mantiver essa constância, o Pedro é muito mais jogador hoje do que o Richarlison. E aí, acabou? Acabou, né? Acabou. É hora de dar tchau. Então, simples assim. O campo fala, o campo vai dar ao jogador a possibilidade de ser convocado. Aqui no Neymar. Se estiver bem, estiver jogando bem, a 10 é dele. Mas se não tiver, não dá para ir. Dito isso, ponto final é mais essa edição do nosso Esporte Record inteiro. Obrigado, turma. Obrigado mesmo de coração. Tá gostoso, tá legal, porque tem a sua participação. Até sempre. Voltamos amanhã. E o Rodrigão tá voltando e vai contigo até 2h55. Tchau, pessoal.